Meu nome é Leandro Raines e este é o Memorial das Sombras. E hoje trago o conto de Fernando Witte intitulado Charles O'Brien. Charles O'Brien, Escócia, 1612. Meu nome é Baden. Eu sou um explorador de diferentes dimensões da realidade. E hoje trago um relato dos meus arquivos que se passa na Inglaterra do século XVII. A história de um homem chamado Charles O'Brien. Charles O'Brien foi soldado a serviço da coroa inglesa por 25 anos. Aos 45 anos de idade, tornou-se carrasco. Seu trabalho consistia em cobrir a cabeça do condenado com um capuz preto e acionar o mecanismo do alçapão do cadafalso. Eram as mãos de O'Brien que levavam à morte o homem devidamente julgado. Passados 22 anos, ele não havia ainda se acostumado ao sofrimento da pena capital. Intrigava-o as manifestações de extrema alegria de tantos homens e mulheres durante as execuções em praças públicas. No inverno de 1612, o O'Brien chegou à pequena cidade de Dalton Woods, não muito longe de onde residia. Informou-se junto às autoridades locais sobre o crime ocorrido e o assassino condenado. A jovem Emily, mulher de 24 anos, teve a garganta cortada por um golpe de punhal. O autor do crime foi Malcolm Wilde, o próprio marido de Emily. Como de costume, O'Brien pediu para rezar pela alma da vítima. Sempre exigiu privacidade neste momento. A sala do velório foi esvaziada e o carrasco pôde rezar em latim com seu terço de prata nas mãos. O'Brien ousava ser católico. Ele devia antes fidelidade ao Papa e não à rainha. O carrasco postou-se à direita da mesa onde jazia o corpo de Emily. Ele fechou os olhos e rezou. De repente, sua mão esquerda foi agarrada com força. O carrasco abriu os olhos e se deparou com Emily, que se livrara da mortalha, agarrando sua mão. Ela, com serenidade, afirmou que Malcolm era inocente. Ela foi morta por Angus, seu próprio irmão, um homem fraco e desequilibrado. Emily insistiu que Malcolm era inocente e avisou que O'Brien colocava em risco a própria alma por enforcar um inocente. Tomado pelo pavor, O'Brien puxou suas mãos e se afastou. Perdeu o equilíbrio e foi ao chão. Quando se levantou, notou que sua mão esquerda estava sem a luva. Aproximou-se do cadáver de Emily. O corpo estava novamente sob a mortalha, mas a morta segurava com as mãos a luva do carrasco. Após recuperar a luva, ele guardou sua cruz de prata. Subitamente, a porta da sala do velório foi aberta. Um homem baixo, muito magro e de rosto coberto pelas marcas de varíola se jogou sobre o corpo de Emily. O homem pedia perdão ao cadáver. Pedia perdão pelo seu crime. Perdão por tê-la assassinado movido pelo ciúme. Um homem que não aceitava o casamento de Emily. O vigário da cidade aproximou-se e disse a O'Brien que aquele homem era Angus, irmão de Emily, um homem perturbado. Há anos, Angus afirmava ver a morte se aproximar das pessoas. Ninguém o levava a sério.
naquela mesma noite, ocorreu o enforcamento de Malcolm, o esposo de Emily. A praça da cidade foi tomada pela população local. Homens e mulheres portavam tochas acesas que iluminavam a noite. Após atestar a solidez da estrutura da forca, o carrasco voltou-se para o condenado. Malcolm era um jovem robusto e de profundos olhos azuis, e foi nestes olhos que o O'Brien leu a inocência do condenado. As feridas que cobriam o seu corpo confirmavam que a confissão fora obtida mediante tortura. Como muitas vezes fez em sua profissão, o carrasco procurou não se importar. Cobriu a cabeça do condenado com um capuz e passou por seu pescoço a corda que o estrangularia. Em meio aos gritos da multidão por justiça, Malcolm foi colocado sobre o cadafalso. O carrasco acionou o alçapão e jogou o jovem nos braços da morte. No segundo seguinte, ao ruído do pescoço partido de Malcolm, ouviu-se um grito de dor. Um grito vindo do outro extremo da praça. Como reação imediata, a multidão deu as costas para a forca. Todos viram Angus gritando, mas apenas o carrasco viu o fantasma de Emily junto ao irmão. Emily exigia que Angus confessasse. E Angus, transtornado, gritou que havia matado a própria irmã por influência de demônios. Angus calou-se, deixou que os braços e a cabeça caíssem. E quando parecia que o infeliz iria desmaiar, seu corpo passou a tremer. Angus entrou em convulsão. Ele perdeu o controle de suas pernas e braços, perdeu os sentidos e foi ao chão. Uma voz anônima, na multidão, gritou que o corpo de Angus estava dominado por Satanás. Angus foi espancado até a morte e incinerado pela população de Dalton Woods, que se valeu de paus e pedras para estraçalhar o seu corpo. Em meio aos gritos da multidão que acreditava estar enfrentando o mal encarnado, o fantasma de Emily aproximou-se da forca e apontou na direção do carrasco. O fantasma de Emily condenou Charles O'Brien a nunca se esquecer de cada um de seus crimes em nome da falsa justiça dos homens. Tomado pelo pavor, O'Brien montou seu cavalo, cavalgou por 2 horas até sua pequena propriedade nas cercanias de Newcastle. Uma vez dentro de sua residência, ele acendeu a lareira e todas as velas. Acendeu ainda uma tocha e, com a tocha acesa, sentou-se em sua poltrona de leitura. Ele segurava a Bíblia com a mão livre e com a outra apontava e pedia: Senhor, perdoe-me. Cansei-me da convivência com a morte. E o carrasco, arrependido, jogou a tocha acesa sobre o piso de madeira. Rapidamente o fogo se espalhou. O'Brien bem sabia que morreria asfixiado e não queimado. Fechou os olhos e aguardou serenamente o fim de sua vida marcada por tanta violência. Foi então que o carrasco ouviu uma voz forte que o chamava. Ele abriu os olhos e viu, em meio às chamas que consumiam a sua casa, os fantasmas de Angus, Malcolm e Emily. E atrás deles, um demônio gigantesco de fisionomia humana, mas feito de sombras. Segundo o ser infernal, O'Brien, que sempre viveu da morte e do sofrimento alheio, não conheceria a dádiva da morte.
O carrasco procurou a Bíblia, mas o livro queimava a seus pés. Os seres demoníacos partiram. O'Brien, ileso e em meio às cinzas do que já fora sua casa, descobriu-se condenado à vida eterna. Este relato foi contado a mim no ano de 1972, no banco de uma praça de Londres, pelo próprio Charles Blandford O'Brien.